E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos para o terceiro bloco dessa nossa aula 4 de Direito Administrativo, dessa vez para falar de administração pública indireta e de autarquias, tá? Os demais entes da administração pública indireta, incluindo aí as empresas estatais, nós veremos na nossa próxima aula, beleza? Vamos lá. Primeiro, a administração indireta é constituída dos serviços atribuídos às pessoas jurídicas diversas da União, Estados, DF ou municípios. Aqui é bem simples, né? Se o que vimos no bloco passado é a administração direta, em que todos os atos são atribuídos à pessoa política, ou seja, Estado, União, DF, município, aqui não. Aqui os atos são atribuídos à própria pessoa jurídica da administração indireta, tá? As autarquias, as empresas públicas. Então, quando a Petrobras, você tiver um problema jurídico com a Petrobras, você não vai processar a União, você vai processar a própria Petrobras, ok? De direito público ou de direito privado, como veremos, nós temos entes tanto de direito público quanto de direito privado, e todos eles participando da administração pública, tá? Vinculados a um órgão da administração direta, isso é interessante, tá? Cada entidade da administração pública indireta mantém um vínculo com a administração direta, ali com o ministério, com uma secretaria. Esse vínculo não é hierárquico, tá? Veremos isso com mais detalhes daqui a pouquinho. Mas administrativa e financeiramente autônomas. Possuem personalidade jurídica, essa é a característica fundamental de todas as entidades da administração indireta, todas elas têm personalidade e patrimônio próprios, tá? Então o INSS tem bens que são do próprio INSS, que não são da União, tá? Pertencem à própria autarquia previdenciária, recebidos da administração direta. Beleza? Vamos lá. O que diz a Constituição no artigo 37, inciso 19? Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Olha só. Esse inciso 19 é simples e muito cobrado em prova. E eu quero que você preste bastante atenção aqui, porque confunde, tá? Agora você vai entender, chegar na hora da prova você vai confundir. Então você tem que prestar muita atenção aqui para levar isso bem fixado contigo. Olha só, quem é criado diretamente pela lei? Só as autarquias, tá? Só elas. Só que você tem que se lembrar, nós veremos isso com mais detalhes na próxima aula, mas você já deve saber desde agora. A autarquia também tem as autarquias especiais, por exemplo, as agências reguladoras. Qual a natureza jurídica de uma agência reguladora? Natureza jurídica de autarquia especial. Então a agência reguladora é criada como? Através de lei específica. Por quê? Porque tem natureza jurídica de autarquia, tá? O que é o fundamental aqui? A autarquia é criada diretamente pela lei. As entidades de direito privado da administração pública, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundação pública de direito privado, essas três entidades não são criadas pela lei. Elas são autorizadas pela lei. Então, olha só, o INSS, para ficar no exemplo que eu dei agora, porque ele é uma autarquia, tá? O INSS tem alguma lei, não sei dizer para você o número, e essa lei fala, fica criado o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, autarquia responsável por, e aí essa lei vai falar o que o INSS vai fazer. Tem uma lei que falou, está criado o INSS. A Petrobras não tem uma lei que fala, está criada a Petrobras. Vai ter uma lei que vai falar o seguinte, olha, fica a União autorizada a constituir empresa com o seguinte objeto social. E aí a lei vai falar qual é o objeto social dessa empresa que a União está autorizada a instituir, tá? Por que que isso é importante? Porque quando nós temos uma lei criando a autarquia já nasce no momento daquela lei. Quando nós temos uma lei autorizando uma empresa pública ou sociedade de economia mista, essa empresa pública e sociedade de economia mista ainda não existe,
tá? Precisa que o chefe do Poder Executivo olhe para a lei e fale, legal, eu quero criar essa empresa aqui. E aí, porque o Poder Executivo quer, ele cria a empresa que foi autorizada na lei, tá? Então, muito atento que só quem é criada diretamente é a autarquia. Aqui eu já vou adiantar alguns conceitos que nós só veremos na próxima aula, mas que você já precisa conhecer para entender essa questão da criação. Fundações públicas se subdividem em duas espécies, tá? Fundação pública de direito público e fundação pública de direito privado. A fundação pública de direito público, ela tem natureza jurídica de autarquia. Ela é o que a doutrina denomina de autarquia fundacional, tá? Ou fundação autárquica. Mesma coisa, só muda a ordem, mas não afeta em nada o conceito, tá? Essa fundação pública de direito público, que tem natureza jurídica de autarquia, ela é criada diretamente pela lei. Já a fundação pública de direito privado, ela tem natureza jurídica de fundação lá do Código Civil. Sabe aquela fundação que tem ali na parte de pessoas, da parte geral do Código Civil? Essa fundação pública de direito privado é uma daquelas, tá? E por isso ela não é criada pela lei. Ela é tão somente autorizada pela lei, ok? Vamos lá. Agora aqui, na lei 11.107, a lei dos consórcios públicos. Olha só. O consórcio público adquirirá personalidade jurídica. Vamos lá. Inciso 1. De direito público, no caso de constituir a associação pública, tá? Então, olha só. Quando o consórcio público, e não se preocupe que nós teremos uma aula só para falar de consórcio público, eu só estou adiantando aqui para você ficar ciente de quais entes existem na administração indireta, tá? Mas olha só. Quando o consórcio público é de direito público, ele tem a natureza jurídica que a doutrina fala de uma autarquia interfederativa, tá? Então também tem natureza jurídica autárquica sendo criado pela lei, tá? E é uma entidade da administração indireta de direito público, tá? Já esse consórcio, com personalidade jurídica de direito público, ele integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Como nós veremos na aula, a gente vai ter ali uma consórcio público de saúde do sul do Paraná, sabe? E aí nós temos ali 10 municípios que se reúnem, criam esse consórcio público para quê? Para melhor gerir o serviço de saúde público dentro desses municípios. Então, de repente, ele só tem um grande hospital e aí todos os entes colaboram para que esse grande hospital, que embora ele fique em uma cidade só, ele atende a população dos 10 municípios, sabe? Você pode ter ali uma série de cooperações entre os entes federativos dentro de um consórcio público. Nesse caso, desse exemplo que eu citei, esse consórcio público, ele vai fazer parte da administração indireta de cada um dos 10 municípios que formam o consórcio público, ok? E aí, olha só, como nós vimos agora há pouco, cada órgão da administração indireta é vinculado a um órgão da administração direta. Melhor dizendo, cada entidade da administração indireta é vinculada a um órgão da administração direta. Na esfera federal, a um ministério. Então, toda vez que nós temos uma autarquia federal, essa autarquia está ligada a algum ministério. Toda vez que nós temos uma empresa pública federal, essa empresa pública federal está ligada a um ministério, tá? Essa ligação, ela vai ocorrer através do que a lei chama de supervisão ministerial, tá? E é justamente em que consiste essa supervisão ministerial que eu quero que você preste atenção. Olha só, o que diz o artigo 19 do Decreto-Lei 200 de 67. Todo e qualquer órgão da administração federal, direta ou indireta, está sujeito à supervisão do ministro de Estado competente, excetuados unicamente os órgãos mencionados no artigo 32, que estão submetidos à supervisão direta do presidente da República, tá? Olha só, como eu já disse, esse decreto-lei ele é muito antigo, então muito ultrapassado, ainda assim dá pra gente salvar alguma coisa dessa revisão aqui, tá? Quando ele fala aqui que todo órgão da administração pública federal está sujeita à supervisão do Ministério,
de Estado competente, ele não tratou das autarquias, ele não tratou das fundações públicas, ele não tratou de nada da administração indireta, porque ele só falou órgão, não falou entidade, tá? Ainda assim, daqui nós começamos a tirar o fundamento para ter o controle finalístico, tá? Que é essa supervisão ministerial e que essa é a grande característica que você precisa conhecer. Necessita de previsão legal, tá? Então, olha só, toda vez que um órgão da administração direta, um ministério, ele for exercer controle sobre uma autarquia, sobre uma empresa pública, ele só vai exercer esse controle nos limites expressamente previstos na lei, tá? Qual que é a grande diferença aqui? Entre um órgão público e outro órgão público pode existir uma relação de hierarquia. Lembra que nós vimos na aula passada de poderes administrativos o poder hierárquico? Então, um órgão inferior, ele sempre está vinculado ao órgão superior e não precisa que a lei defina as regras dessa vinculação. Por quê? Porque o próprio poder hierárquico já define. Então, sempre cabe recurso da autoridade inferior para a autoridade superior. Ótimo. Já quando falamos da administração indireta, não. Pode haver recurso, sabe? De repente, um presidente de uma autarquia decidiu algo, é possível que se apresente um recurso em face dessa decisão desse presidente dessa autarquia para o ministro ou mesmo para o presidente da República? É possível, desde que haja previsão legal, tá? Então, o que eu quero que você leve contigo é: existe supervisão ministerial? Existe, mas só nos limites estabelecidos expressamente pela lei. Seguindo que Celso Antônio Bandeira de Mello, para não deixar esse assunto tão fácil assim. Olha só, a doutrina admite, em circunstâncias excepcionais, veja que é só circunstância excepcional, não é para ser regra, perante casos de descalabro administrativos, de graves distorções de comportamento da autarquia, que a administração central, para coibir desmandos sérios, possa exercer mesmo a falta de disposição legal que a instrumente, o que denominam de tutela extraordinária. Eu não quero que você leve isso daqui para a sua prova, tá? Para a sua prova você vai levar o seguinte: olha, para ter ingerência de um ministério em uma autarquia, precisa de previsão legal. Ótimo. Agora, se a sua prova usar especificamente essa expressão que eu deixei em azul, tutela extraordinária, aí você vai ter que lembrar que eles estão se referindo a esse conceito doutrinário do Celso Antônio, que não é só dele, boa parte da doutrina adota, mas ele é o que expressa isso com maior desenvoltura. Por isso que, se forem usar isso em uma prova, vão usar essa expressão tutela extraordinária, que é o quê? É a tutela que o Ministério ou a Presidência da República ou o Governo do Estado ou a Prefeitura Municipal pode exercer sobre uma autarquia mesmo sem previsão legal, mas isso de forma extraordinária, excepcional e somente em caso de descalabro administrativo. É uma exceção à nossa regra, ok? O que falamos até agora vale para a administração indireta de forma genérica, como um todo. Agora nós vamos tratar especificamente das autarquias, tá? Vamos lá. Começando com o conceito aqui do inciso 1 do artigo 5º da lei, Decreto-Lei 200. A autarquia é o serviço autônomo criado por lei. Lembra que a gente viu, a autarquia não é autorizada pela lei, ela é criada pela lei. Com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da administração pública. Por que é importante essas atividades típicas? Porque uma autarquia é um ente de direito público, não é um ente de direito privado como uma empresa pública. Por isso que empresas públicas podem realizar atividades que não são típicas do Estado. Por exemplo, serviço bancário é atividade típica do Estado? Não é. É atividade típica da iniciativa privada. O Brasil tem bancos estatais porque quer ter bancos estatais ali
para atuar regulando o mercado, fazendo ali uma parte de serviço público que de repente os bancos privados não estão interessados em prestar, tá? Mas não é uma atividade típica do Estado. Por isso que nós não podemos ter um banco num formato de autarquia. Se tivermos, é porque esse banco ele presta alguns serviços muito específicos. Por exemplo, o caso do Banco Central, que embora tenha o nome de banco, ele não é necessariamente um banco. Tanto que você não vai lá no Banco Central pegar um empréstimo consignado. Perfeito? Então, sempre que uma autarquia atua é para fazer a atividade típica da administração pública que requeira, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Aí eu quero que você relembre essa expressão. Eu tenho certeza que você já cansou de ver, mas cai em prova, você tem que memorizar. Sempre que falarmos de autarquia, estamos falando de descentralização. Vamos lá. Então, é um serviço público descentralizado. A doutrina mais antiga até usava essa expressão como sinônimo de autarquia, sabe? O que é uma autarquia? É um serviço público descentralizado. Ok, não quer dizer tanta coisa assim, mas é importante conhecer essa expressão. Criação e extinção diretamente pela lei. Para o STF, não existe impedimento para que medida provisória crie autarquias, tá? E aplica-se integralmente o regime jurídico administrativo. Lembra que a gente viu lá na aula 2 aqui desse curso? Todos aqueles princípios da administração pública aplica-se integralmente para uma autarquia. Vamos classificar as autarquias agora. Primeiro, quanto à vinculação federativa. Aqui é a mais fácil, né? Nós temos as monofederativas, que é 99% das autarquias que você verá por aí. Aliás, tudo que você entrar na internet e aparecer o nome autarquia, sempre será uma autarquia monofederativa. Porque quando falarmos de uma autarquia plurifederativa, ela terá um nome muito específico. Qual? Consórcio Público de Direito Público. Tá? O consórcio público de direito público é conhecido como autarquia plurifederativa ou ainda interfederativa, dá na mesma, tá? Que é quando a autarquia integrar ao mesmo tempo a administração pública indireta de 2 ou mais entes federativos, ok? Mais uma classificação quanto à capacidade administrativa, aí nós temos a autarquia geográfica ou territorial. Essa daqui é uma autarquia feita para atuar genericamente como a administração pública dentro de um espaço territorial, tá? Atualmente, nós não temos exemplos desse tipo de autarquia no Brasil, tá? Se tivermos, em algum momento, território, o território pode ser classificado aqui como autarquia territorial, tá? Existe previsão para territórios na Constituição. Eles só não existem, mas são juridicamente possíveis de existir, né? Já todas as autarquias que você vê por aí é uma autarquia de serviço ou institucional. Qual é a diferença aqui? A diferença é que a autarquia territorial, ela serve para fazer todo o papel do Estado em determinado território. Já a autarquia institucional não. Ela serve para fazer uma atividade específica e especializada. Por exemplo, gerir a Seguridade Social ou um outro exemplo, fazer a regularização fundiária de determinado município ou determinado estado, sabe? Para isso existem essas autarquias, tá? Que elas sempre fazem um serviço público específico, a autarquia de serviço ou institucional. Quanto à estrutura, nós podemos ter uma autarquia fundacional. Lembra que eu falei agora há pouco que as fundações públicas de direito público são autarquias? Nesse caso, corresponde à figura da Fundação de Direito Público, ou seja, pessoa jurídica dotada de patrimônio vinculado a um fim que irá beneficiar pessoas indeterminadas, que não a integram como membros ou sócios, ok? A outra classificação são as autarquias corporativas ou associativas, que são constituídas por sujeitos unidos, ainda que compulsoriamente, para a consecução de um fim de interesse público. A autarquia corporativa, associativa ou mesmo profissional são esses conselhos de regulamentação profissional que nós conhecemos por aí, sabe? Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura,
Conselho Regional Federal de Enfermagem, enfim, são todos, têm natureza jurídica de autarquia. No fim dessa aula aqui nós falaremos especificamente deles. E mais especificamente ainda da OAB, que o STF tem uma classificação específica só para a OAB. Veremos lá. Quanto ao regime jurídico, nós temos as autarquias comuns, tá? E as autarquias especiais. As autarquias especiais, elas são simplesmente autarquias que as leis deram alguns atributos específicos. É o caso das agências reguladoras, tá? Uma agência reguladora, ela tem mais autonomia que uma autarquia comum. Por que que ela tem mais autonomia? Porque a lei assim o estabeleceu, tá? E aí, por isso ela ganha essa classificação de autarquia especial. Beleza? Como são nomeados e exonerados os dirigentes autárquicos, tá? Aqui não estamos falando dos servidores públicos que trabalham na autarquia. Estes são concursados, tá? Exceto, claro, os cargos de livre nomeação e exoneração. Estamos falando aqui dos dirigentes, do presidente da autarquia. Olha só. Artigo 84. Compete privativamente ao presidente, inciso 14, nomear, após aprovação pelo Senado, os ministros do STF, dos tribunais superiores, os governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. Veja, só o Banco Central precisa que seu presidente e diretores sejam aprovados pelo Senado, tá? O Banco Central, ele é uma autarquia também especial, embora não seja agência reguladora propriamente dita, porque ele tem uma série de regras especiais no Banco Central. Mas o importante para você saber aqui é o seguinte, olha só, no caso do Banco Central, precisa passar aqui pela aprovação do Senado. Para as autarquias comuns, todas as outras, não precisa, tá? O presidente da República nomeia diretamente seu presidente. E olha só, aqui, um julgado recente, junho de 2020. Ó, é inconstitucional norma da Constituição Estadual que exige a prévia arguição e aprovação da Assembleia Legislativa para que o governador do Estado nomeie os dirigentes das autarquias e fundações públicas. O que estava acontecendo? Tinha muito Estado que estava determinando que algumas autarquias, o presidente deveria ser aprovado pela Assembleia Legislativa. E eles colocavam isso como um elemento ali do sistema de freios e contrapesos dentre os poderes. O STF declarou inconstitucional, tá? Esse julgado é importante porque ele pacifica um assunto que era controverso, tá? Existiam julgados anteriores, possibilitando essa aprovação para dirigentes de autarquia em algumas hipóteses, o que agora foi barrado pelo plenário do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Então, você vai levar para sua prova exatamente isso que está aqui em azul. Esse é um assunto que é certeza que vai cair em muita prova ao longo do ano de 2021, tá? Vamos por isso, vamos até ler de novo para você fixar legal aqui, olha só. É inconstitucional norma da Constituição Estadual que exija prévia arguição e aprovação da Assembleia Legislativa para nomear dirigentes de autarquias e fundações públicas. Vamos lá, como prometido, vamos falar das autarquias profissionais, ou seja, desses conselhos de regulamentação que diversas profissões têm. Olha só, esse é um assunto bem jurisprudencial aqui pra gente, é basicamente analisar alguns julgados importantes. Olha o que disse o STF em controle concentrado em 2016. A jurisprudência desta corte se fixou no sentido de serem os conselhos profissionais autarquias de índole federal, justamente porque é uma autarquia de índole federal que elas fazem as suas cobranças judiciais onde? Lá da Justiça Federal, não é na Justiça Estadual, tá? Por quê? Porque além de ser autarquia, é uma autarquia federal. Tendo em conta que a fiscalização dos conselhos profissionais envolve o exercício de poder de polícia, de tributar e de punir,
estabeleceu-se ser a anuidade cobrada por essas autarquias um tributo, sujeitando-se, por óbvio, ao regime tributário pátrio, tá? Esse é o entendimento do STF aqui em 2016. Súmula do STJ 66. Compete à Justiça Federal processar e julgar a execução fiscal promovida pelo Conselho de Fiscalização Profissional. Ótimo. Mais um julgado, 2015. As autarquias, forma sobre a qual atuam os Conselhos de Fiscalização Profissional, que são criados por lei e possuem personalidade jurídica de direito público, exercendo uma atividade tipicamente pública, qual seja a fiscalização do exercício profissional, é de rigor a obrigatoriedade da aplicação a eles da regra prevista no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, quando da contratação de servidores. Se você não se lembra, artigo 37, inciso 2, é obrigatoriedade de realização de concurso público. Por isso que nós temos, inclusive, muito aluno do Revisão PGE que faz concurso para advogado de conselho profissional, advogado do CREA, advogado do Conselho Federal de Medicina, enfim, é concurso público para ocupar os cargos aqui dentro das autarquias profissionais. Mais um julgado, dessa vez do STJ em 2014, Ação Civil Pública, Conselho Regional de Enfermagem, Legitimidade Ativa. O artigo 5º da Lei 7347 elencou o rol de legitimados concorrentes para a defesa daqueles direitos, nos quais se incluem as autarquias, em cuja categoria estão os conselhos profissionais, uma vez que ostentam natureza autárquica. Então aqui, os nossos conselhos profissionais podem apresentar ação civil pública. Mais um julgado, dessa vez do STF. Esta corte já firmou o entendimento no sentido de que os conselhos profissionais, apesar de sua natureza autárquica, não estão isentos do pagamento de custas judiciais, tá? Particularmente, entendo que aqui o STF, ele criou essa exceção de forma bem casuística mesmo, tá? Foi só para não prejudicar a arrecadação da Justiça Federal. Tá? Porque se é para seguir ao pé da letra a ideia de que são autarquias, portanto são administração pública, não deveriam pagar custas, tá? Mas vamos lá. Mais um julgado aqui do STF em 2017. A execução de débito de Conselho de Fiscalização não se submete ao sistema de precatório, aqui é mais uma exceção. Se fosse para considerarmos uma autarquia estrito sensu, deveria se submeter ao sistema de precatório, porque todas as autarquias comuns, autarquias não profissionais, elas pagam seus débitos mediante precatório, tá? E aí, o que aconteceu aqui? O STF falou, olha, essas entidades, embora nós, STF, tenhamos falado e mantemos o entendimento de que são autarquias, elas não participam da lei orçamentária anual. E, de fato, se você for olhar a lei orçamentária anual da União, não vai estar lá os conselhos de regulamentação profissional, que faz todo sentido, aliás, não está lá, tá? Então, o que acontece? Se esses conselhos não estão submetidos ao sistema orçamentário, não faz sentido eles pagarem mediante precatório. Por quê? Porque não tem a necessidade de adiar para o ano que vem ou para o ano subsequente o pagamento dos débitos judiciais dessas autarquias profissionais. Por isso que essas autarquias profissionais não pagam mediante precatório, ok? E a situação específica da OAB, como é que está? Essa situação específica da OAB teve alguma movimentação em 2019, tá? Vamos analisar aqui, mas o Supremo não só colocou em repercussão geral o assunto, mas não definiu a tese da repercussão geral ainda, tá? Se definirem, eu atualizo o curso aqui para você. Se você está vendo essa videoaula hoje, é porque o STF ainda não julgou esse assunto pra gente. Mas vamos lá. Olha só. Primeiro aqui o entendimento do STF, que é o que vale até hoje. E é que provavelmente é o que vai continuar valendo, tá? Mas depois que eles fizerem ali, fixarem a tese em repercussão geral, é legal porque dá meio que uma pacificada quase definitiva no assunto, né? Mas olha o que o STF entende desde 2006. A OAB não é uma entidade da administração indireta da União. Não é, tá?
A ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. Em outras palavras, a OAB não é exatamente uma autarquia, não é exatamente um sindicato, não é exatamente uma associação privada, não é exatamente um órgão público. A OAB é OAB. Ela tem uma classificação própria, é uma categoria ímpar. Esse é o entendimento do Supremo que, é bom você saber, favorece muito a OAB. Porque a OAB, ela praticamente pega tudo de bom que a administração pública tem e deixa de lado aquelas travas ruins que a administração pública tem. Ou seja, ela pega muito ali da supremacia do interesse público, mas descarta boa parte da indisponibilidade do interesse público, tá? A OAB tem o melhor regime que se pode ter no direito administrativo brasileiro. Mas vamos lá. A OAB não está incluída na categoria na qual se insere essas que se têm referido como autarquias especiais, para pretender-se afirmar equivocada independência das hoje chamadas agências. Ok? Então, a OAB também não é uma agência reguladora, óbvio. E aqui, julgado do STJ em 2016, os créditos decorrentes da relação jurídica travada entre a OAB e os advogados não compõem o erário e, consequentemente, não têm natureza tributária, tá? Esse aqui é um entendimento do STJ de 2016. Calma lá. Olha só, se você estudou esse assunto há algum tempo, você talvez se recorde desse julgado aqui como uma referência para levar para sua prova. Falando que os créditos ali da anuidade da OAB, sabe que, enfim, grande parte dos nossos alunos são advogados, né? Tem a carteira da ordem e paga anuidade. Eu, inclusive, pago a minha anuidade todo ano, tá? E aí, o STJ entendia que essa anuidade que a gente paga não tem natureza tributária. O STF, agora em abril de 2020, chegou e falou que as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais caracterizam-se como tributos da espécie contribuição de interesse das categorias profissionais, nos termos do artigo 149 da Constituição Federal, tá? Então eu recomendo que hoje você leve para a sua prova o entendimento do STF, exceto se a sua prova cobrar especificamente o entendimento do STJ, tá? Se a sua prova não falar especificamente do STJ, falar assim genericamente ou falar segundo a jurisprudência, você coloca lá que a anuidade de todos os conselhos, inclusive da OAB, tem natureza jurídica de tributo, ok? Mais um julgado do STF, dessa vez em 2019, e essa daqui foi a grande questão polêmica de 2019 envolvendo a OAB. Porque o Tribunal de Contas da União falou, olha só, a OAB gere recurso público. Por quê? Porque essas anuidades aqui têm natureza jurídica de tributo, tá? E, portanto, o que a OAB está gerindo é recurso público, então tem que ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas. E aí o Tribunal de Contas exigiu que a OAB prestasse contas. A OAB não gostou nem um pouco da decisão, porque prestar contas é sempre um porre, né? Melhor você gastar o seu dinheiro sem ter que falar nada para ninguém, sabe? Então, a OAB recorreu, apresentou uma ação judicial no STF para que fosse suspensa a decisão do Tribunal de Contas e conseguiu essa suspensão, tá? Então, nesse momento, está suspensa o cumprimento da decisão do Tribunal de Contas que fala para a OAB prestar contas. E o que o STF fez foi colocar em repercussão geral a matéria. Então, olha só, possui repercussão geral controvérsia relativa ao dever por parte da OAB de prestar contas ao TCU. Então, nesse momento, ainda não está resolvido esse assunto. Se cair na sua prova agora, não é para cair, tá? Se cair, o examinador está pisando na bola. Se cair, você vai falar que a OAB não presta contas, porque hoje ela não está prestando, tá? Agora, o assunto será resolvido aqui pelo Supremo em sede de repercussão geral. Esse assunto envolve a própria natureza jurídica da OAB, porque se a OAB tiver que prestar contas, ela vai ficar com a natureza jurídica muito próxima dos demais conselhos profissionais, uma natureza jurídica de autarquia mesmo,
tá? Por isso que esse julgado é importante para esse estudo da natureza jurídica da OAB, mas já tem aí algum tempo, ainda não foi decidido pelo Supremo e não sabemos quando será. Quando for decidido, com certeza eu atualizo essa aula para você aqui, beleza? Com isso, encerramos a nossa aula 4 de Direito Administrativo, lembrando que na aula 5 nós vamos continuar tratando da administração pública indireta, só que dessa vez para falar das empresas públicas, sociedades de economia mista, agências reguladoras, agências executivas, beleza? É isso aí e vamos juntos!